Olha, quando eu tive problema com a L4260 da impressão está saindo torta, é porque a própria impressora estava puxando o papel torto. Então ela dava uma leve inclinada no papel na hora de tracionar ele e a impressão ficava torta. Eu levei num técnico, eu lembro que ele fez alguma coisa lá, não sei se ele tirou, alinhou, o que foi, mas nem precisou trocar nenhuma peça, só com a manutenção dele mesmo resolveu. Então verifica se na hora de pôr o papel na impressora você está colocando o papel bem retinho, aqueles aparadores que ficam na lateral, vê se ele está aparando o papel bem certinho para ele não dançar na hora de tirar e dá essa conferida. Se realmente é a sua impressora que não está puxando o papel um pouco torto, confere se ele está passando retinho ou um pouco torto. Se ele estiver passando torto na máquina, então é o caso de você fazer uma verificação com um técnico, se tem como fazer algum ajuste, alinhar, ver se há algum desgaste em alguma das borrachas ou algo do tipo, beleza? Pois quem diz isso simplesmente não sabe do que está falando. Nenhuma das tintas é melhor ou pior do que a outra. Cada uma só tem a sua usabilidade. Uma tem um foco em uma coisa, outra tem foco em outra coisa. Uma tem foco em durabilidade, aguenta muito mais, que é a pigmentada. A corante já é uma tinta mais versátil, é possível ser impresso em mais tipos de mídia diferente, tem uma tonalidade de cor mais bonita, mas desbota só de você olhar para ela. Quer saber tudo sobre diferença de tinta corante e pigmentada? Vou deixar o link do vídeo completo no meu canal para você acompanhar e tirar suas dúvidas e saber quando é o momento certo de usar uma ou outra, cada uma no seu quadrado, nenhuma melhor que a outra, beleza? Essa nova geração da linha Workforce, essa daqui é a primeira geração, a 5710, a nova geração 5810, 5890, 5390, o pessoal que faz a instalação do book ainda está tendo algumas dificuldades em conseguir manter ela com o padrão original de cores. Porque a própria Epson fez uma alteração no tipo de tinta que ela usa e no próprio software de perfil de cor da própria máquina. Então as empresas estão correndo atrás de trabalhar e ter um perfil de cor que acerte todas as configurações da máquina. Hoje em dia, tanto a MXA Print quanto a alta impressão tem alguns perfis próprios para você utilizar nessas máquinas que já ameniza boa parte desses problemas. Então sugiro você entrar em contato com eles e verificar aí a instalação desse perfil de cor para resolver esse problema, beleza? Você cobra das duas formas, sempre, depende um pouco do serviço. A minha aqui no canto, por exemplo, para impressão de projetos arquitetônicos, geralmente se cobra por folha, porque eles vão pedir para imprimir no A2 ou no A1, aí você tem que ter um preço por folha. Eu cobro aqui particularmente R$ 9,00 em uma impressão A1 de projeto, que é basicamente só texto. Se for, por exemplo, uma impressão em um sulfite 150 gramas, for imprimir um painel ou algo do tipo, aí eu cobro por metro, eu cobro R$ 25,00 no metro, 60 centímetros por 1 metro, no caso de impressão chapada, um painel de festa ou algo do tipo. Então você tem que ter a precificação nas duas opções para o cliente escolher qual que é mais vantajoso para ele, beleza? As duas tintas, você precisa ter as duas opções aí na sua gráfica. É lógico que se você está começando agora, você vai começar com a tinta corante porque ela é mais versátil, mas de acordo com o que você for crescendo, for comprando outras impressoras, pelo menos uma impressora com tinta pigmentada você tem que ter aí no seu negócio, tá? Ela é uma tinta que ela dura muito mais, ela não desbota com a água, ela é a prova d'água sem problema. Então para impressão de documentos no geral, um talão, uma comanda, um miolo de agenda, algo do tipo, é mais interessante fazer na pigmentada. Então é sempre bom você ter as duas opções aí dentro do seu negócio, beleza? Olha só, chega uma hora que você tem que tomar uma decisão sobre esses serviços pequenininhos de valor baixo que você tem que montar a arte. Ou você simplesmente para de fazer, não aceita mais, ou você pelo menos tenta mudar a precificação desses serviços. Começa a cobrar um valor mínimo aí, aumentar o seu ticket médio, aumentar o pedido mínimo de serviços, ou então cobrar um valor mínimo para qualquer tipo de arte. Por mais que o cliente fale assim, eu queria só uma cartela de adesivos. Quanto que é a cartela de adesivos? Às vezes você vende a 10, mas aí tem que criar a arte ainda, não vale a pena. Então você tem que ter uma tabela mínima. Olha só, a cartela de adesivos é R$10, por exemplo. Só que se tiver que criar a haste, eu tenho uma taxa mínima de R$10 para a montagem dessa haste. Ou então assim, o cliente quer fazer os adesivos e tudo mais. Eu faço os adesivos, mas o meu pedido mínimo são 3 cartelas de adesivo por R$30, já incluso a montagem da haste. Você entendeu? Então você tem que fazer umas jogadas para compensar para você, porque senão você fica fazendo um monte de pedido pequenininho de R$10, R$15 e montando um monte de arte, fica preso e não... Penso sim, mas não a curto prazo. Esse é um projeto que ele está na minha mente, mas provavelmente eu vou começar a colocar em ação só lá para o meio do ano que vem. Eu gosto de fazer as minhas coisas muito bem planejadas
e comprar um ecosolvente não é um passo tão pequeno assim, até porque as máquinas em si são bem caras. Então ainda tem algumas coisas que eu quero fazer aqui, como por exemplo, comprar uma guilhotina elétrica, que no momento é mais prioridade para mim, para eu tudo que eu faço hoje aqui dentro da minha gráfica conseguir fazer com a maior agilidade e automatização possível. Então depois que eu já estiver nessa etapa, com todas as máquinas que eu quero, tudo que eu produzir da forma mais rápida possível, aí sim eu vou começar o meu plano de colocar uma plotter ecosolvente aqui na gráfica, beleza? Olha, os conselhos principais que eu dou para quem está começando agora, primeiro é divulgue a sua marca, divulgue a sua loja, faça posts frequentes, divulgue o seu Instagram, cresça a sua marca, faça panfletagem na sua vizinhança, tira um dia, vai de porta em porta nas lojas que tem aí na sua vizinhança, mostra o seu serviço, mostra o seu trabalho e veja com os equipamentos que você tem, qual que é o trabalho que você tem um pouco mais de facilidade para fazer no momento. Tá só no básico, só na impressorinha, mas é fácil de fazer cartão para você? Então vamos focar nesse cartão, vamos pegar um produto e deixar ele como carro-chefe para fazer ele bem feito. Então faz as promoções, divulga bastante esses cartões para você ter um aumento de volume. Você já tem uma plotterzinha de recorte, consegue fazer adesivo, divulga bastante adesivo e no início tenta focar em uns 2 ou 3 produtos específicos para você vender bastante eles, para eles gerarem aí um faturamento bacana para você depois você ir abrindo o leque. Tem muita gente que já começa fazendo um monte de coisa, mas não faz nada direito. Então pega especialidade em alguns. Olha só pessoal, nas circunstâncias atual, eu tenho recomendado muito as impressoras da Canon para quem está iniciando, tá? No geral, elas são mais baratas do que as da Epson, o tracionador delas costuma ser bem melhor do que os da Epson, então as impressoras da Canon para puxar papel 230 gramas, puxa que nem manteiga. Antigamente até que era um pouco mais difícil achar tinta, hoje em dia você acha tinta compatível tranquilo para as impressoras da Canon, tá? No Mercado Livre tem as tintas da Miss Ink e lá pela Alta Impressão também no site deles você compra tintas próprias para Canon. Então se você quer começar, mas com impressorinha já mais bacana, eu indico a Canon G6010. Tinta corante, faz frente e verso automático, tracionador puxa papel grosso, que é uma beleza, e é uma máquina que está custando aí na faixa de R$ 1.200 e vale muito a pena para quem está começando, tá? Eu vou deixar o linkzinho aqui em cima para você conferir como que é essa máquina no Mercado Livre. Se tiver interesse para começar no ramo aí de serviços gráficos, é uma baita. Então, ainda não. Olha só, eu ainda estou utilizando aquele mesmo toner da gravação daquele vídeo. Depois daquele vídeo eu tive poucos serviços com ela, então não rodei muita coisa. Mas eu já fiz a conta. No total, esse toner já rodou 22.500 impressões. E olha aqui, ainda tem 20% de toner aqui para usar. Então, provavelmente ele vai chegar aqui muito próximo das 30.000 impressões, tá? Lembrando que são impressões de comandas, talões, miolos e tudo mais, beleza? Olha, até onde o meu conhecimento com impressoras laser me permite dizer, essa questão de impressão na cônica, impressão laser e tudo mais, sair com aquele efeito mais brilhante, mais acetinado, está sim relacionado à qualidade do toner, tá? Pela minha própria experiência, quando eu utilizava toner paralelo, as impressões costumavam sair um pouco mais fosqueadas. Depois que eu mudei para utilizar somente toners originais, o resultado das minhas impressões ficou bem melhor. Tem aquele acabamento mais levemente acetinado e semi-brilho mesmo, mais brilhoso nas impressões. Então pode sim ser questão de qualidade no toner, beleza? Muito top essa pergunta, hein? E na minha opinião, sim, faz toda a diferença você aparecer nos vídeos de divulgação. Isso gera um pouco mais de afinidade com a pessoa. Se você só posta um vídeo ali de um produto e tudo mais, fica mais com cara de vitrine. Você tá só mostrando um produto, a pessoa pula. Só que se você aparece falando, então gera um pouco mais de conexão com a pessoa. E aí não é só aparecer, é criar também um storytelling, né? Pensar num roteiro de como que você vai fazer essa divulgação. Não só falar, galera, tenho agenda. Não, tipo, conversa com a galera, fala com o seu público, sei lá, tenta pegar numa dor, numa necessidade da galera, mostrando o seu produto e mostrando você, porque isso sim cria mais afinidade e aumenta as chances de vender o produto pelo story que você está fazendo, beleza? Olha só, para quem ainda não consegue partir para uma linha superior, como um Workforce, por exemplo, sim, eu continuo indicando a linha GX para fazer impressão de miolo, talões, blocos, comandas, documentos e afim, porque ela tem um custo-benefício muito bom. Só que em nenhuma das impressoras, tanto o GX, quanto o Canon, quanto o Epson, quanto o Brother, eu indico vocês usarem tinta original. Sempre utilizem tintas compatíveis, mas de ótima qualidade. Tinta original não é viável para a gente que vai usar a máquina
de modo profissional. Então procure usar tintas, por exemplo, na Canon, como tintas da Miss Ink, ou até procurar a Alta Impressão, que tem tintas próprias para Canon também. Então utilize sempre tintas compatíveis para baixar o custo, só que tintas de boa qualidade, beleza? Sim, com certeza vale a pena você colocar canecas aí no seu catálogo de produtos personalizados, tá? O investimento inicial para começar com caneca não é alto, você vai precisar de uma prensa de caneca, uma impressora sublimática e os insumos para trabalhar, e você tem uma facilidade muito grande de conseguir vendas, tanto em datas comemorativas, Dia dos Pais, Dia das Mães, Dia das Crianças, e até mesmo para brindes corporativos e para revenda em grandes lojas também. Então você sabendo trabalhar bem como que vai divulgar as datas comemorativas, os materiais e tudo mais, tem muita chance de vender pra caramba. Eu mesmo já fechei muita venda de caneca em Dia dos Pais e Dia das Mães, tanto para o público final quanto para empresas. Tô falando de grana alta mesmo, entrando de uma vez com pedidos assim para uma empresa só. Então vale a pena, mas você tem que focar na divulgação e saber como que vai chegar no cliente certo para fechar essas vendas, beleza? Ô Sofia, ajuda aqui o papai com esse mala sem alça aqui. Tá aí sua resposta, ó, vai que é só pra fazer. Ai, você tá agredindo o papai, Sofia? Não pode. Fala oi pro pessoal. Fala pra esse mala sem alça aí, tá só pra fazer. Você é cantora de ópera? Você tá cantando ópera, tá? Essa parte ninguém conta, né? Vamos lá, se você está utilizando uma GX4010, quer dizer que ela é originalmente com todas as tintas pigmentadas, né? Então se você quer um material com aquela qualidade perfeita de fotografia, você vai utilizar um papel fotográfico fosco. E aí ele vai ficar com a qualidade máxima, perfeita. Se você quiser, você pode laminar para adicionar o brilho. Ou então, se não precisa de tanta qualidade assim, você quer economizar um pouco no custo do papel, você pode utilizar um offset 240 gramas. Mesma coisa, pode ser fosco ou se você precisar de brilho, você lamina ele com BOPP ou PET-PE, beleza? Ó, 60 mil já é um valor bem considerável para você iniciar o seu negócio, mas o primeiro passo aqui não é nem pensar em máquina em si, é pensar em qual ramo você quer seguir dentro do universo da gráfica e comunicação visual. Por exemplo, você consegue já montar uma gráfica rápida, igual a minha, por exemplo, de pequenos formatos, bem estruturada. Você compra impressora, laser, máquina 3, guilhotina, plotter de recorte, dá para comprar tudo tranquilamente com 60 mil e ter uma boa gráfica rápida já trabalhando bem, pronta para faturar. Lógico que conseguindo os clientes. Ou você pode, por exemplo, você fala assim, o meu foco vai ser comunicação visual mesmo a longo prazo. Então você vai começar aí com uma ecosolvente, trabalhando com grandes formatos, fazendo lona, adesivos, impressões maiores, fazer uma plotagem de uma porta, algo assim. Mas você já consegue comprar uma plotter ecosolvente de boa qualidade, talvez aí com a cabeça aí 1600, consegue comprar aí também uma plotter de recorte maior, 1,20 m, 1,60 m e começar nesse ramo dos grandes formatos. Então você tem que fazer primeiro um estudo de mercado para saber qual que você quer seguir. A termolaminadora que eu uso na minha gráfica já há 2 anos e meio é uma termolaminadora 35 centímetros da Gazella. Ela é uma máquina muito boa, tá comigo durante esse tempo todo, nunca deu problema, sempre me serviu bem, só que ela tem um probleminha só. É que ela faz o aquecimento do perfil que fica de fora, ela não aquece o rolo. Então termolaminadoras no geral são melhores quando elas aquecem o rolo. Então eu já estou em processo de compra de uma nova, fiz umas pesquisas, fiz umas análises, decidi comprar uma nova e atualmente eu estou pensando em comprar a termolaminadora da Lassani. É uma máquina aí que custa acima dos R$3.000, mas ela tem esse aquecimento nos rolos, que pra gente que trabalha com laminação de capas e tudo mais, é mais interessante. Então atualmente eu indico a da Lassani, que faz o aquecimento pelos rolos, beleza? Vou deixar o link de uma aqui só pra você ver como que é o funcionamento dela. Sim, é isso aí mesmo, tá? O ganhador dessa ação vai poder escolher se quer ganhar um Workforce A4 C5810 ou um Workforce A3 7840. E a máquina já vai completa, desbloqueada, book de tinta instalado e o kit inicial de tinta completo para você já começar a rodar e faturar. A máquina vai prontinha, sem preocupação, custo de frete também é todo por minha conta, independente do local que você estiver, tá? Então, para você que ainda não está participando, se quiser adquirir, link está aqui em cima na descrição. Galera, montar um treinamento para quem está iniciando no segmento gráfico e tudo mais é algo que já está no meu plano há bastante tempo, só que é um pouco difícil tirar esse plano do papel porque a minha rotina ela tá muito corrida. Eu já tenho que tomar conta da loja, eu tenho que lidar com toda a criação de conteúdos aqui do canal, eu tenho uma filha bebê que nasceu há pouco tempo que mudou totalmente a minha vida. Então, antes de eu sequer pensar que eu
que eu ia estar com essa rotina doida, tá lá no projeto lá, eu tenho um cronogramazinho montado e tudo mais, só que a parte mais difícil é realmente tirar do papel. Montar um treinamento, gravar um treinamento não é tão simples assim. Então é algo que tá no meu plano, só que eu não consigo dar nenhum prazo para vocês de quando que eu vou conseguir colocar isso em prática. Mas paciência, fé no pai que um dia sai. Olha, viável até pode ser, só que você tem que saber que o seu custo de produção dessa sacola vai ficar mais alto se você fizer na Konica. A Konica tem insumos mais caros, manutenção mais cara, então você tem que somar tudo isso e colocar no custo do valor final. Então, para quem procura vender o produto com preço mais baixo, tem que procurar produzir de uma forma que o custo vai lá embaixo também. Então, por isso que na maioria das vezes o pessoal faz com jato de tinta, porque o custo da impressão jato de tinta é muito mais barato, tá? Eu vou deixar aqui o link de um curso da Flávia, aquela mesma moça que faz o curso da impressão térmica. Ela também tem um treinamento próprio para quem quer trabalhar com sacolas e sem precisar de máquina de corte nem nada, só utilizando impressoras mesmo. Então vou deixar o linkzinho aqui, ó, se você quiser ter um pouco mais de experiência na produção de sacolas, saber sobre máquinas de impressão, como que você faz, como que trabalha até mesmo sem ter máquina de corte, só acessar o link aqui no cantinho, beleza? E ainda dá tempo de participar da nossa ação 4.0, onde o prêmio principal será uma Workforce. O ganhador poderá escolher se quer receber um A37840 ou um A45810, que vai ser enviada zerada, desbloqueada e com tanque de tinta diretamente para sua casa. Então, se você está vendo esse vídeo no início do mês de novembro de 2024, saiba que as ações ainda estão disponíveis, já estamos em 60% delas vendidas e o link para você participar está na descrição desse vídeo, não fique de fora.